Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. De muitos textos sagrados, esse, sem dúvida alguma, é um dos que mais chamam a nossa atenção. Você há de concordar comigo. A história triste, a história marcante deste homem, descendente de Abraão e de Isaque, que nasceu, que foi formado no ventre de sua mãe, junto com seu irmão Jacó. Na verdade, ele nasceu primeiro. Ele foi o primeiro a vir a esse mundo. Jacó, seu irmão, veio agarrado em seu calcanhar. Portanto, Esaú, ele era o que tinha o direito da primogenitura, ou seja, o primeiro filho. Ele herdaria as bênçãos que foram prometidas a Abraão e, por consequência, a Isaque, filho de Abraão, pai de Esaú. Mas nós conhecemos, e ela é intrigante. A verdade é que esses dois meninos foram crescendo e se tornaram adolescentes e se tornaram homens. Esaú tornou-se um caçador, exímio caçador, atirador de lanças, flechas, não é? E certa vez ele foi até a mata para caçar uma gazela, trazer carne para o acampamento. E quando ele estava voltando dessa jornada, dessa empreitada, ele começou a sentir um cheiro extremamente agradável. Ele estava com muita fome, ele estava já há vários dias na mata, caçando, trazendo carne para o acampamento. E quando ele estava voltando, começou a sentir aquele cheiro de longe, muito agradável, não cozido. E quem estava preparando não era outra pessoa senão o seu próprio irmão, Jacó. Jacó sempre foi muito esperto, muito sagaz, até que Deus fizesse uma obra em sua vida. Você conhece bem a história dele. Ele chegou até mesmo a iludir, a ludibriar o próprio pai de Isaque, cego, um velho cego, fingindo ser seu irmão Esaú para roubar dele a bênção que lhe era de direito. Ou seja, ele tinha a promessa de Deus, sim, é evidente que tinha. E desde o seu nascimento já havia uma profecia sobre ele. Sua mãe sempre contava essa história. Quando Deus disse a ela que duas nações existiam em seu ventre, mas o maior serviria ao menor, e que Deus amaria Jacó e aborreceria Esaú. Porque Deus é aquele
que anuncia o fim desde o princípio. Ele conhece toda a nossa história antes que ela aconteça. Ele conhece o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele sabe aqueles que se quebrantam e aqueles que não se quebrantam. Deus, ele não é pego de surpresa como nós somos, não é verdade? Deus, ele não fica assustado com algum acontecimento e diz: eu não esperava por isso. Não. Ele anuncia o fim desde o princípio. Todos os fatos que foram escritos já se cumpriram e alguns estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E ninguém pode fazer nada acerca disso. O diabo, ele conhece todas as profecias, pode ter certeza disso, e ele nada pode fazer em relação a isso. Ele as irá cumprir. O anticristo vai ser levantado. Não é? Todos os sinais preditos acerca da besta e da sua marca vão se realizar. O diabo sabe que isso é sinal do seu fim, do seu extermínio eterno, de que ele será lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Mas ele nada pode fazer em relação a isso. E esses fatos estão preditos. E nada poderá acontecer para mudar essas coisas. Muitos serão enganados, não é verdade? E nós pregamos o Evangelho porque não conhecemos o nome desses muitos, a não ser o próprio Deus. E sabemos que dentre esses muitos que estão sendo enganados, ludibriados, não é? Dentre esses muitos que estão ouvindo o canto da sereia e mergulhando na perdição eterna, através da força da palavra de Deus, alguns serão resgatados. E é por isso que pregamos o Evangelho. Não pregamos para mudar os fatos profetizados. Pregamos porque sabemos que entre os muitos enganados, entre os muitos que ainda estão perdidos, seus nomes haverão de estar escritos no livro da vida. Por isso é que o Senhor nos mandou pregar esse Evangelho a toda a criatura. Nem todos irão crer, nem todos serão batizados, nem todos se quebrantarão. E nós não podemos mudar esse fato. Não adianta ficarmos dando murro em ponta de faca. Não adianta tentarmos insistir com algumas pessoas que não nos querem ouvir. Aliás, Jesus disse que devemos sacudir até a poeira debaixo dos nossos pés. E ele afirmou mais: aqueles que não quiserem ouvir vocês, vá embora. Vá para outro lugar. Sacode a poeira debaixo dos teus pés, porque eu vos digo, haverá um juízo menos rigoroso para Sodoma e Gomorra do que para esta terra, para esta nação, para esta cidade, para este povo ou para esta pessoa que não lhes quis dar ouvido. Então, tudo está predito e tudo Deus conhece. E quando Deus profetizou acerca de Jacó e de Esaú, ele já conhecia todas as coisas. Porém, Jacó, precipitado e incentivado e impulsionado pela própria mãe, ele praticou esses atos. Ele foi capaz de enganar e ludibriar o próprio velho, seu pai, cego, enganado, para roubar a bênção que era devida a seu irmão Esaú. Ele não esperou no agir de Deus. Mas é claro, nós sabemos que Deus tratou esse homem no Val de Jaboque. Você lembra dessa história? Onde durante uma noite inteira travou-se uma luta com Deus, até que ele permitisse que Deus mudasse não apenas o seu nome de Jacó, que significa aquele que vence pelos próprios métodos, aquele que é campeão, aquele que é vencedor pelos seus próprios meios e recursos. Deus troca o nome
E Deus troca o caráter desse homem, Deus toca na juntura de sua coxa, dando um sinal na terra do que havia acontecido na dimensão espiritual, de que ele nunca mais iria andar como aquele velho homem, ele havia sido transformado. E troca o nome dele para Israel, que significa aquele que vence pelos métodos de Deus, aquele que é campeão, mas pelo agir e pela mão do próprio Deus. E a partir de então, você que conhece a Bíblia sabe, Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele tirou as suas mulheres e as crianças da frente de batalha e foi de peito aberto encontrar-se com seu irmão Esaú, que queria matá-lo, porque estava cheio de ódio por todas as tramóias e trapaças que Jacó havia feito. E lhe roubou o direito de primogenitura, lhe roubou a bênção que lhe era devida e foi embora fugitivo para a terra de Labão. E depois de 14 anos ele volta e seu irmão queria matá-lo. E ele vai de peito aberto, encontra seu irmão, se prostra, pede perdão e seu irmão o abraça. Deus fez uma obra. Então o caráter de Jacó mudou. Mas naquele período ele era assim. Ele era um homem que vencia pelas suas metodologias, pela sua esperteza, pela sua sagacidade. E ele então viu que seu irmão já estava há vários dias na mata, caçando. Ele disse: esse cara vai voltar morrendo de fome, eu conheço ele, é guloso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um prato. Eu vou fazer um guisado. E eu vou fazer um guisado gostoso. E esse cheiro vai exalar pela mata, ele vai ficar lá no campo, onde ele vem pela estrada, e ele vai sentir o cheiro de longe. Ele já vai vir sentindo aquele cheiro, vai abrir o apetite dele quando ele chegar. Eu vou fazer uma proposta, porque eu sei que ele não é muito ligado a essas coisas. Eu sei que ele não é um homem muito espiritual. Eu sei que ele é um homem que não dá muito valor, ele nem entende o que é que significa o direito da primogenitura, o que é que significa herdar a bênção que foi dada a nosso avô Abraão. E ele então preparou aquele prato, fez uma fogueira num lugar estratégico, onde o vento batia e levasse todo aquele cheiro gostoso até o nariz, até a presença de Esaú. E quando ele chegou lá, ele disse: oh, aleluia, meu irmão, é você. Eu pensei que fosse outra pessoa, estivesse cozinhando aí, esse cheiro gostoso, estou sentindo de longe. A você, meu irmão, então graças a Deus, eu tenho certeza que você vai me dar aí um pouco dessa comida, porque eu estou vindo de longe da caça, trazendo aí carne para todo o nosso acampamento, não é? Me dá aí um pouco dessa lentilha, desse prato, desse preparado que você está fazendo aí, está tão cheiroso. E aí Jacó disse: olha, não vai dar, rapaz, eu estou só com esse pingo aqui, e eu só fiz essa quantidade, então de maneira que não dá para dois, não. Isso aqui realmente está saboroso demais. Ele sente aí o cheirinho aí, botou perto do nariz dele, ele sentiu o cheiro. Não, mas você vai me dar, eu estou morrendo de fome, eu estou vindo da caça, estou vários dias na mata, e esse cheiro está me apetecendo, né? Desde longe que eu estou sentindo esse cheirinho, você vai me dar isso aí. E Jacó diz: então, você quer realmente? Você realmente, isso aqui é importante para você? Porque eu estou disposto a não comer. Está gostoso demais, eu sempre cheirinho de novo. Agora, vamos fazer o seguinte, você realmente está valor e você quer mesmo? Faz assim, troca comigo pelo teu direito de primogenitura. Você nasceu primeiro que eu. Eu vim agarrado no teu calcanhar. Você não é um cara muito ligado a essas coisas. Isso para mim tem um grande valor. Mas você está aí morrendo de fome, não é? Você quer trocar? Eu te dou esse prato, eu fico sem comer. Eu te dou esse prato de lentilhas e você me dá o teu direito de primogenitura. Ou seja, para todos os efeitos nos céus e na terra, quem nasceu primeiro fui eu e não você. Nós vamos só inverter os papéis. Quem vai nascer atrás de mim vai ser você. Me dá esse direito. Você veio antes que eu, mas me dá esse direito. E eu te dou esse prato de lentilha. E foi aí que Esaú, sentindo o cheiro daquele prato de lentilhas, ele pensou: de que me serve esse direito de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, se eu estou sentindo o cheiro desse prato gostoso aí, ó.
E ele concordou e trocou. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que aconteceu com esse homem. Por quê? Porque é exatamente assim que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Preste bem atenção no que eu estou dizendo a você. Nós temos uma promessa. E essa promessa fala do reino dos céus. Essa promessa, quando você começa a folhear as páginas do livro de Apocalipse, você fica impactado. Quando você lê as cartas que foram escritas pelo velho João naquela ilha chamada Patmos, as cartas dirigidas às 7 igrejas que haviam lá, que eram igrejas literais, existiam de fato, tinham aqueles problemas realmente, e foram escolhidas pelo Senhor Jesus, porque os problemas que elas viviam, além de ser problemas literais, eram problemas proféticos que viveriam as igrejas de 7 gerações até a sua vinda. Então, ele repreende estas igrejas e ele expõe a ferida dessas igrejas, mas ele faz promessas àqueles que vencerem. Ele faz promessa àqueles que abrirem os olhos. Ele faz promessas àqueles que ouvirem a sua voz e abrirem o seu coração para que ele entre e faça de fato nele morada. Ele faz promessas para aqueles que tomam a decisão de largar de lado a hipocrisia, o farisaísmo, a religiosidade vazia. Ele faz promessa para aqueles que comprarem o colírio dos céus, para pingarem nos seus olhos e enxergarem a vergonha da sua nudez, e discernirem com clareza os fatos ao seu redor. E entre essas promessas está uma que me deixa maravilhado. Ele diz ao que vencer. É Jesus quem está prometendo. E eu quero lembrar a você que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás uma promessa que ele fez. Ele não brinca, ele não mente, ele não ilude ninguém. Ao que vencer, disse ele, eu concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Ao que vencer, eu farei dele coluna no templo do meu Deus. Darei uma pedra branca com um novo nome escrito que ninguém conhece, senão ele próprio, e eu que estou dando a ele essa pedra branca. Ao que vencer nunca padecerá o dano da segunda morte. E ele faz promessas maravilhosas. E essas promessas, elas são para nós. Elas ainda não foram alcançadas, porque elas são para aqueles que venceram. Venceram o quê? Que tipo de competição, ou luta, ou guerra, ou batalha nós travamos para que ele use a expressão ao que vencer? E isso significa que existem aqueles que serão derrotados nessa jornada, que serão vencidos nessa caminhada e que vão jogar a toalha, que vão desistir, e que vão ser seduzidos pelas coisas dessa vida, e que vão ser seduzidos pelos pratos de lentilha, porque o diabo, ele está sempre no nosso caminho, e ele está sempre estudando cuidadosamente tudo que se passa ao nosso redor. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Observe essa comparação. Veja essa ilustração usada
pelo Senhor Jesus. Ele disse que ele anda ao derredor, buscando uma brecha, um lugar. Ele estuda minuciosamente todos os fatos na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Ele começa a analisar todos os fatos, todos os meandros da nossa personalidade, dos nossos desejos, da vazão de nossa carne, e ele procura estudar no meio uma forma, uma brecha onde ele possa penetrar, para fazer como Jacó, preparar um prato de lentilha, num lugar especial onde o vento possa bater, e levar aquele cheiro, para que na nossa caminhada nós já possamos ir sentindo aquele aroma, aquele perfume, aquele cheiro daquela comida, e a fome vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, a ponto de nós chegarmos lá e trocarmos o direito de primogenitura, trocarmos todas as promessas que Deus tem para nós, trocarmos todas essas maravilhas que são prometidas aos que vencerem, sermos coluna no templo de Deus, nos assentarmos com Cristo em seu trono e termos um novo nome escrito numa pedra branca, e todas essas promessas maravilhosas, e andarmos nas ruas no ouro, e nós nos esquecemos disso, porque isso está longe, isso não faz parte de nossa realidade. O estômago está roncando, a fome é grande, o cheiro da comida é apetitoso, isso tem nos atraído, e quando nós chegamos diante desse prato, deixamos de dar valor àquilo que é eterno e passamos a priorizar aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, aquilo que pode durar apenas alguns momentos. Pense em Esaú. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo em algum lugar, eu quero que você pense nesse homem, veja o que ele fez. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente, e ele buscou misericórdia e perdão de Deus com choro, com lágrima e com pranto, mas não obteve. Ele não obteve essa misericórdia, ele não obteve esse perdão, embora buscasse com lágrimas, é o que diz aqui. Veja a consequência de nossas decisões, a consequência de nossas atitudes. Aquilo que nós semeamos, somos obrigados a colher. Você e eu somos livres para fazermos aquilo que nós quisermos fazer. Deus te dá liberdade, meu irmão. Deus te dá liberdade, meu irmão. Você pode fazer o que quiser, você pode agir na carne, mas a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Se você está vivendo em pecado, e se você gosta disso, saiba que há uma consequência, saiba que há um salário para isso. Da mesma maneira como um trabalhador, ele trabalha durante o mês inteiro, no fim do mês ele recebe o seu salário, a sua recompensa pelo suor do seu rosto. Assim aquele que vive em pecado, assim aquele que ama o pecado, assim aquele que pratica o pecado, este receberá como salário a sua morte. Nós devemos entender isso. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Sabe, Deus ele diz assim que ele honra aqueles que honram a ele, e que ele também despreza aqueles que a ele desprezam. Você está entendendo isso? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus. Temer a consequência de seus atos. É o princípio da sabedoria. Tem gente que vive uma vida brincando, zombando e escarnecendo.
não permitem que a palavra de Deus entre em seus corações de fato e de verdade. Querem a bênção de Deus, e quem não as quer? Até o diabo quer. Se o diabo pudesse ser abençoado, se o diabo pudesse ser perdoado, se o diabo pudesse ser livre do lago de fogo e enxofre, com certeza ele desejaria ser. Mas ele já está sentenciado e não há perdão, não há misericórdia. Deus chega a dizer: há pecados que são para a morte. E quanto a esses eu vos digo, nem adianta orar. Nem que Moisés e Samuel se ajoelhassem diante de mim, diz o Senhor. Nem que Samuel e Moisés se ajoelhassem diante de mim por essa causa, eu não ouviria. Isso é grave. A Bíblia diz que aquele que blasfema do Espírito Santo não tem perdão. Nem nesse século, nem no vindouro. Está perdido para sempre. Sabe, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter discernimento nessa vida, meu irmão. Porque em nosso caminho, Satanás estuda cuidadosamente a tua necessidade. A de Esaú era fome. Você lembra daquele momento em que o mestre estava no deserto, jejuando? Lembra disso? A Bíblia diz que ele estava há 40 dias sem comer nada. Ele foi levado lá pelo Espírito Santo. E ele foi levado lá para ser tentado pelo diabo. Esse era o objetivo. E ao passar de vários dias, quando a fome era grande, é importante para nós sabermos que o Senhor estava limitando-se a si próprio, no corpo de um homem, a todas as necessidades, a fome, a sede, a todos. Ele foi tentado em todas as coisas, e Deus não pode ser tentado. Ele se limitou na forma de um corpo humano. E quando a fome era grande, o diabo aparece. E você sabe que o pão ali na Palestina até hoje tem esse formato arredondado. E ali existem muitas pedras no deserto que são meio arredondadas, tipo aquelas pedras de rio. Mas parece um pão, não parece? E Jesus, sem dúvida, está olhando aquela pedra ali, meu irmão. Eu não sei se você já fez algum jejum prolongado. A fome é grande. E você chega até a sonhar. Uma vez eu comecei a sonhar com um frango assado voando. E eu estava numa campanha de jejum mais prolongada e fui preparar a comida do meu cachorro e aquilo me deu água na boca, para você fazer uma ideia. Então eu sei o que é isso. Quando você está num jejum prolongado, a sua fome é desesperadora. Não é? E Jesus estava olhando para aquela pedra, sem dúvida alguma, e achando ela bem tão parecida com um pedaço de pão. Aquele pão bonito, não é? Redondo. E aí veio a voz do diabo. Olha, você está aqui nessa consagração, aleluia, glória a Deus. Isso é muito bom. Agora nós não precisamos exagerar. Você é o Filho de Deus. Você tem poder nas mãos. Né? Você tem poder na palavra. Você faz o seguinte, você dá uma ordem. Porque as substâncias, as células, os componentes que formam essa pedra, eles vão se transformar em um pão. Porque se tu és o Filho de Deus, tu tens esse poder. Porque tu é aquele que chama à existência aquilo que não existe. Tudo que existe foi feito e foi formado e foi criado pela tua voz. Então tu dá uma ordem e transforma essa pedra em pão. Em outras palavras,
Ele estava dizendo assim: olha, Jesus, tira os teus olhos dessa coisa espiritual e começa a olhar para o teu estômago, está roncando de longe. Eu vim lá do inferno ouvindo esse ruído do teu estômago, de tão longe que está roncando, a tua fome é tão grande. Deixa de ser exagerado. Para que isso? Não é? Para que essa consagração, essa coisa? Não é? Tira os teus olhos, pelo menos durante um momento, dá 5 minutos aí de uma refeição, não é? E dirige os teus olhos para o teu próprio estômago, dirige os teus olhos para a tua própria necessidade, dirige os teus olhos para aquilo que a tua carne está almejando, para aquilo que a tua carne está desejando. Durante 10 minutos só, depois você volta a olhar para as coisas eternas. Mas dirige o teu olhar agora para aquilo que deseja, que ambiciona a tua carne. Sacia a tua fome, dá uma ordem a essa pedra para virar pão agora. Jesus, ele não discordou da necessidade que o homem tem de ter saciado a sua fome, a sua sede, não é? A sua solidão, tudo isso. Não é verdade? Porque às vezes as pessoas elas são incitadas por alguns homens ambiciosos que deturpam e mutilam as escrituras sagradas a buscarem apenas essas coisas e usarem o poder de Deus para satisfazerem a ambição da sua carne. Deus nada mais é para eles do que uma espécie de gênio da lâmpada mágica que está à disposição deles para operar os milagres que eles ambicionam, que eles desejam. Jesus então disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Isso quer dizer que o homem precisa do pão. Nós precisamos de prosperidade na nossa vida financeira. Ninguém gosta de viver na miséria, devendo a todo mundo, sendo envergonhado. Não é isso que Deus quer. Eu não estou falando de riqueza, preste atenção no que eu estou dizendo. Bênção de Deus não é sinônimo de riqueza, mas é sinônimo de uma vida sóbria, de uma vida equilibrada, onde você pode comprar aquilo que você deseja, onde você não vive envergonhado devendo a todo mundo. Isso é provisão de Deus, é vida honrada. Nós queremos viver em família, você quer ser feliz na sua vida sentimental, tudo isso é compreensível. Tudo isso Deus faz. O problema é quando as pessoas priorizam essas coisas e deixam de lado as espirituais. Eles invertem os papéis. Porque Jesus, ele ensinou os discípulos. Ele disse: para com isso, gente. Por que é que vocês estão assim ansiosos, preocupados aí? Não é? Olhai para os lírios do campo. Olha só essa flor. Às vezes elas nascem e morrem sem ninguém nem olhar para elas. E veja a beleza, veja a formosura, veja o aroma. Nem Salomão se vestiu como um lírio desse, com toda a riqueza dele. Ele não conseguiu um equilíbrio de formas, um equilíbrio de cores tão belo como Deus faz numa planta. Se Deus veste assim o lírio do campo, será que Ele não irá vestir vocês que são filhos dele? Ou vocês não creem nisso? Não andem ansiosos pelo que vocês vão comer. E pelo que vocês vão comer, entenda todas as coisas que a tua carne ambiciona e deseja. Jesus disse assim: buscai antes de todas as coisas o reino dos céus e a sua justiça. Há uma justiça, há um julgamento, há um juízo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute isso, irmão.
O Senhor Jesus está sendo claro em afirmar que Deus que nos formou, que nos criou, Ele conhece nossas necessidades, Ele sabe tudo que nós precisamos, que nós desejamos, que nós queremos, e Ele terá prazer, Ele terá alegria, Ele terá satisfação. Ele não quer a nossa miséria, Ele não quer que estejamos doentes, Ele não quer que sejamos infelizes e solitários. Não, Ele não deseja isso. Ele suprirá todas essas coisas são acrescentadas em nossa vida pela bondade, pelo amor sincero que Deus tem pelos seus filhos. Ele te abençoa de verdade, Ele tem prazer nisso. As bênçãos de Deus te perseguirão, elas virão atrás de você. Você não precisa ficar ansioso, buscando, cavando para encontrar alguma coisa, não. Elas virão e te acharão, porque Deus as enviará, como enviou corvos, trazendo pão e carne para o profeta Elias para suprir a sua necessidade. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as coisas espirituais. Paulo disse que nós devemos olhar para aquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível é eterno, mas aquilo que é visível, que é material, que pertence a esse mundo, é passageiro. De que adianta, meu irmão, minha irmã? Olha, cuidado. Cuidado com as falsas bênçãos. Olha a palavra que Deus colocou em minha boca agora. Cuidado com as falsas bênçãos. Esaú estava vindo na estrada, no caminho, sentindo aquele cheiro de glória. É a bênção de Deus. Eu estou com uma fome, estou sentindo esse cheiro. Tem alguma comida por ali no acampamento? Eu vou saciar a minha fome. É bênção. Cuidado com as falsas bênçãos. Satanás conhece o teu calcanhar de Aquiles. Satanás conhece a tua solidão. Satanás conhece o teu sofrimento na vida sentimental. Satanás conhece o teu problema na vida financeira. Satanás conhece todos os detalhes, ele anda ao teu redor, analisando todos os fatos acerca da sua vida e da minha. Cuidado, porque no caminho ele pode colocar uma falsa bênção e você pensar que aquilo está vindo para uma necessidade, um desejo, e até pensar que aquilo está vindo de Deus. Cuidado, porque o preço pode ser alto, porque o preço pode ser tirar você da direção das coisas espirituais, porque o preço pode ser trocar. Foi o que Jacó diz: me deu o teu direito de primogenitura. Esquece esse negócio, essa coisa fantasmagórica, essa coisa espiritual, essa coisa que você não pode tocar, não pode sentir o cheiro, essa coisa que não vai encher o teu bolso. Esse negócio de primogenitura, que papo é esse? Toma esse prato de comida e enche a tua barriga, rapaz. Enche o teu bolso. Isso tem valor. Me dá o teu direito de primogenitura. Aquilo trouxe uma satisfação para ele durante alguns pequenos momentos, talvez 2, 3 minutos, 5 minutos, quem sabe, enquanto ele enchia o seu bucho daquele alimento, daquele prato de lentilha. Era o que ele queria. Ele estava com fome. O diabo sabe disso. Ele tem estratégia. Ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você quer, aquilo que a tua carne deseja, aquilo que está te fazendo sofrer. Ele sabe disso. E ele fez a digestão, meu irmão. E logo, daqui a pouquinho, lá na frente, ele foi atrás de uma moita para fazer suas necessidades, jogar fora aquela comida em forma de fezes. Você está entendendo? Pelo que ele trocou o seu direito de primogenitura? Veja isso. Veja.
de dentro com lágrimas, Deus não ouviu. Escute bem o que eu estou dizendo a você hoje, porque eu te trago uma palavra do céu. Não troque o teu direito de primogenitura. Não troque as promessas que Deus tem para a sua vida por nada. Coisa alguma tem mais valor do que isso. Mas, missionário, e a minha vida sentimental, e a minha vida profissional, e a minha vida financeira, e não sei o que lá, e as coisas que eu... Você crê que você é filho de Deus? Eu digo para você exatamente aquilo que Jesus lembrou aos discípulos. Observe as coisas ao seu redor. Observe os pássaros. Não trabalham, não semeiam, não ajudam em celeiro. Deus os alimenta, todos eles. Será que nós não valemos mais do que passarinhos, do que pardais? Será que Deus perdeu o poder de suprir? Não, Ele não perdeu. Ele suprirá. Continue em frente. Siga teu caminho. Não se detenha nas armadilhas de Satanás. Prossiga, porque Deus suprirá. Ele não tem apenas um prato de lentilha, Ele tem um grande banquete. Ele tem uma mesa preparada. Ele é capaz de suprir nessa vida, aqui nesse mundo, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, e nos dá vida e vida em abundância. Ele morreu na cruz por isso. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E isso em um sentido geral, meu irmão, de tudo aquilo que o ser humano precisa, de tudo aquilo que faz parte do desejo do coração de um ser humano, Deus suprirá. Deus tem o melhor para você e para mim. A promessa é que nós comeremos o melhor dessa terra. Basta que você creia nisso. Basta que você não se detenha no meio do caminho para conversar com o diabo sobre a tua fome, sobre o cheiro da comida que ele está preparando. Cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. No nome de Jesus. E que Deus abençoe essa palavra em teu coração.